43, mas o parágrafo 15, que aqui fala exatamente sobre o Espírito Santo. Eu posso ler, eu posso ler todo ou solamente este parágrafo? No, yo creo que léelo todo usted. Como? Léelo todo. Sim. Então, certo. Continua explicando outros modos de fundir-se na divina vontade, para dar em nome de todos a correspondência de amor e glória pela obra da criação, da redenção e da santificação. Tenho feito o confessor ouvir o que estava escrito anteriormente, com a data de 10 de maio. Ele não ficou satisfeito e me impôs continuar escrevendo sobre o modo de me fundir no santo querer divino. E eu, apenas por obediência e por amor de que meu Jesus pudesse, ainda que minimamente, se desgostar, começo novamente. Acrescento que quando me aparece diante da mente aquele imenso vazio ao fundir-me no supremo querer, a pequena menina continua seu giro e, elevando-se ao alto, quer corresponder ao seu Deus, portanto, o amor que ele teve por todas as criaturas na criação, que é honrá-lo como Criador de todas as coisas. Por isso, giro pelas estrelas e em cada centelha de luz, imprimo o meu eu te amo e glória ao meu Criador. Em cada átomo de luz do sol que desce até as profundezas, eu te amo e glória em toda a extensão dos céus. Entre cada passo e outro, o meu eu te amo e glória. No trinar dos pássaros, no movimento de suas asas. Amo a glória ao meu Criador. No fio das gramas que desponta da terra, na flor que se abre, no perfume que se eleva, amor e glória, na altura das montanhas e na profundeza dos vales, amor e glória. Giro por cada geração de criatura, como se quisesse me encerrar dentro deles e gritar a cada coração o meu eu te amo e glória ao meu Criador. Queria que fosse um só o grito, uma só a vontade, uma só a harmonia de todas as coisas, glória e amor ao meu Criador. E depois, como se tivesse reunido tudo junto, de modo que tudo diga correspondência de amor e testemunho de glória por tudo que Deus fez na criação, me transporto ao seu trono e lhe digo: Majestade suprema e Criador de todas as coisas, esta pequena menina vem nos vossos braços para dizer-vos que toda a criação, em nome de todas as criaturas, vos dá não só a correspondência de amor, mas a devida glória por todas as coisas criadas por vós, por nosso amor. Na vossa vontade, nesse imenso vazio, girei por toda parte, para que todas as coisas vos glorifiquem, vos amem e vos bendigam. E já que restabeleci o vínculo de amor entre Criador e criatura, vínculo que a vontade humana havia rompido, e a glória que todos que vos deviam, fazei descer a vossa vontade à terra, a fim de que restabeleça e confirme todos os vínculos entre Criador e criatura. Assim, todas as coisas retornarão à ordem primeira estabelecida por vós. Por isso,
Fazei com que isso aconteça logo, não demoreis mais. Não vedes como a terra está cheia de males? Somente a vossa vontade pode deter essa corrente, pode salvar, mas a vossa vontade, conhecida e dominante. Então, depois disso, sinto que meu ofício ainda não está completo. Por isso, desço ao fundo desse vazio para corresponder ao meu Jesus pela obra da redenção. E como se encontrasse em ato tudo o que ele fez, quero dar-lhe a minha correspondência por todos os atos, todas as criaturas deveriam ter feito se o tivessem acolhido e esperado na terra. Depois, como se quisesse me transformar toda em amor por Jesus, retorno ao meu refrão e digo: eu te amo. No ato de desceres do céu, e imprimo o meu te amo no ato em que foste concebido. Eu te amo na primeira gota de sangue que se formou na tua humanidade. Eu te amo no primeiro batimento do teu coração, para selar todos os teus batimentos com o meu eu te amo no teu primeiro suspiro. Eu te amo nas ruas, nas primeiras penas. Eu te amo nas tuas primeiras lágrimas derramadas no teu materno, no teu seio, no seio materno. Quero corresponder às tuas orações, às tuas respirações, às tuas oferendas com o meu eu te amo. Quero selar com o meu eu te amo cada instante da tua vida. Eu te amo no teu nascimento. Eu te amo no frio que sofrestes. Eu te amo em cada gota de leite que sugaste de tua mãe. Tento preencher com os meus eu te amo os paninhos com que tua mãe te envolveu. Estendo o meu eu te amo sempre àquela terra onde tua querida mãe te reciclou na manjedoura, e teus terníssimos membros sentiram a dureza da palha. Mais do que palha, a dureza dos corações humanos. Eu te amo. Em cada teu gemido, em todas as tuas lágrimas e penas da infância, faço correr o meu eu te amo por todas as tuas relações, comunicações e amor que tiveste com tua mãe. Eu te amo com todas as palavras que disseste, no alimento que tomastes, nos passos que destes, na água que bebeste. Eu te amo no trabalho que realizaste com tuas mãos. Eu te amo em todos os atos que realizaste na tua vida oculta. Selo com o meu eu te amo cada ato interior teu e cada dor que sofrestes. Estendo o meu eu te amo por aqueles caminhos que percorrestes, no ar que respirastes, em todas as pregações que fizeste na tua vida pública. Meu eu te amo corre com a potência dos milagres que realizaste, nos sacramentos que instituístes, em tudo, ó meu Jesus, até nas fibras mais íntimas do teu coração, imprimo o meu eu te amo, por mim e por todos. A tua vontade me faz tudo presente, e eu não quero deixar-te nada onde não esteja impresso o meu eu te amo.
a tua pequena filha da tua vontade, sente o dever de que, se não sabe fazer outra coisa, ao menos tenhas um pequeno eu te amo, meu, por tudo o que fizeste por mim e por todos. Por isso, meu eu te amo te segue em todas as dores da tua paixão, em todos os escarros, desprezos e insultos que te fizeram. Meu eu te amo sela cada gota de sangue que derramaste, cada golpe que recebeste, cada chaga que se formou em teu corpo, cada espinho que transpassou tua cabeça, nas dores acerbas da crucificação, nas palavras que pronunciaste na cruz, até no teu último suspiro. Tento imprimir o meu eu te amo. Quero encerrar toda a tua vida em todos os teus atos com o meu te amo. Por toda parte, quero que tu toques, vejas e ouças o meu contínuo eu te amo. Meu eu te amo não te deixará jamais. A tua própria vontade é a vida do meu eu te amo. A ver, Eliane, Sí. todo lo que hemos estado escuchando es el giro continuo que el alma lleva a cabo en la divina voluntad. Vamos ver, Eliane, tudo que nós estivemos escutando é aquilo que a alma conclui na divina vontade. O sea, continuamente la vida en la divina voluntad es un giro. Continuamente a vida na divina vontade é um giro. Y debemos recordar que la divina voluntad es unidad. E devemos recordar que a divina vontade é unidade. O sea, quiere decir que en ella están todos los actos de toda la familia humana. Y de Ou seja, quer dizer que nela estão todos os atos de toda a família humana, todos los actos de Jesús, todos os atos de Jesus, de María y de toda la familia humana. e de toda a família humana. Por lo tanto, el hecho de estar actuando con ella Portanto, o feito de estar atuando, agindo com ela, se pone en marcha todo eso que contiene la divina voluntad. se põe em marcha tudo aquilo que contém a divina vontade. Y todo junto con el te amo de la criatura. E tudo junto com o te amo da criatura. Esto que está haciendo Luisa Isso que Luiz está fazendo es un giro que lo hace en forma meditada é um giro que ela faz de forma meditada y que se puede hacer en algún momento del día. e que isso se pode fazer em algum momento do dia. Pero en nuestra labor diaria, en nuestras actividades diarias, Mas no nosso trabalho diário, nas nossas atividades diárias, se está realizando aunque no tengamos la atención sobre ello. isso está se realizando, mesmo que nós não tenhamos atenção sobre isso. Por lo tanto, el punto es estar consciente de que estamos recorriendo la vida continua de Jesús. E, portanto, o ponto é que nós estamos acompanhando a vida completa de Jesus. ¿Sí? Así que simplemente con la intención de poner nuestro te amo en toda la vida de Él, se está realizando todo lo que Luisa nos está diciendo.
simplesmente com a intenção de colocar o nosso te amo em toda a vida dele, nós estamos cumprindo aquilo que Luísa está fazendo. Ahora, esto también hay que entender que toda la creación, la obra de la creación, está también incluida en esta divina voluntad. Isso nós temos que entender que toda a criação, toda a obra da criação está também incluída na divina vontade. Por lo tanto, el te amo se está poniendo en cada cosa creada. Portanto, esse te amo está sendo colocado em cada coisa criada. Para corresponder también con amor y con gloria, que es lo que ellos deben recibir. Para corresponder também com amor e com a glória, que isso é o que eles devem receber. A ver, vamos a continuar, Eliana. Sim. Mas sabes o que essa pequena menina deseja? Que essa vontade divina que tanto amaste e cumpriste durante toda a tua vida na terra, seja conhecida por todas as criaturas, para que todas a amem e cumpram a tua vontade, assim na terra como no céu. Ela quer vencer-te em amor, para Lo que estoy pidiendo es que el reino de la divina voluntad sea conocido. Sim. Kalina. A ver, Marcia. O que está pedindo é que o reino da divina vontade seja conhecido. Sí. O sea, el reino de la divina voluntad y el querer divino, o sea, van de la mano. Sim. O reino da divina vontade e o querer divino estão lado a lado, estão de mãos dadas. Seguimos, Eliana. Sim. Ela quer vencer-te em amor, para que concedas a tua vontade a todas as criaturas. Torna feliz essa pobre pequenina que não quer outra coisa senão o que tu queres. Que a tua vontade seja conhecida e reine sobre a terra. Agora, creio que a obediência ficará em alguma medida satisfeita. É certo que, em muitas coisas, tive que dar saltos, do contrário, jamais terminaria. Fundir-me no supremo querer é para mim como uma fonte que jorra, e qualquer pequena coisa que ouço, que vejo, uma ofensa feita ao meu Jesus, é ocasião de novos modos e novas fusões na sua santíssima vontade. Agora continuo dizendo que meu doce Jesus me disse, minha filha, a ver, Eliana. Sim. Todo lo que podamos pensar en cuanto a la vida de Jesús. Bom, Eliane, tudo que nós possamos pensar sobre a vida de Jesus, todos los actos que haya podido realizar, todos os atos que ele pôde realizar, aún los actos más simples, más comunes, e ainda os atos mais simples e mais comuns, como sería el comer, dormir, respirar, en fin, cualquier acto. Como seria o comer, dormir, respirar, enfim, qualquer ato. Deberíamos de poner en ese acto el te amo, no solo de nosotros, sino un te amo que incluya a toda la familia humana. Nós deveríamos colocar um te amo, não só o nosso, mas um te amo por toda a família humana. Que esa es la finalidad de que se nos dé la divina voluntad, poder actuar a nombre de toda la familia. É que essa é a finalidade da divina vontade, colocar no ato toda a família humana. ¿Sí? Y vuelvo a repetir, esto lo estamos haciendo continuamente con nuestra vida diaria. E eu volto a repetir, isso nós estamos fazendo continuamente com a nossa vida diária.
Pero Jesús nos pide que en algún momento del día E o que Jesus nos pede é que em algum momento do dia nos pongamos a meditar, a girar realmente conscientes de lo que estamos haciendo. é que em algum momento do dia nós nos ponhamos a girar, a meditar, estando conscientes daquilo que nós estamos fazendo. Eso es lo que Jesús hacía cuando se retiraba al monte a orar. É isso que Jesus fazia quando ele se retirava ao monte a rezar. Él nos dice que él durante todo el día tenía que ocuparse de las cosas normales, Ele dizia que durante todo o dia ele tinha que se ocupar das coisas normais, preocuparse por qué comer, a dónde ir, dónde dormir, porque iban muchas personas junto con él. preocupar-se com o que comer, onde ir, onde dormir, porque iam muitas pessoas junto com ele. Y a esas ocupaciones diarias, él las llama la escoria de la vida. E a essas ocupações diárias ele chama de a escória da vida. Pero que de todas maneras, o sea, él estaba en un continuo giro. Mas, de todas as maneiras, ele estava em um contínuo giro, Viviendo esa escoria en la divina voluntad. vivendo essa escória na divina vontade. Y luego en la noche, cuando se desocupaba, es cuando se iba nos dice el Evangelio, se iba a rezar. E à noite, quando ele se desocupava, é onde diz o Evangelho que ele saía a rezar. Que en realidad no es un rezar como nosotros lo entendemos, E, na verdade, não é um rezar como nós entendemos, sino era un ponerse en comunicación con su Padre, haciendo esto que estamos escuchando. mas era um colocar-se em comunicação com o Pai e fazendo isso que nós estamos escutando. Y junto con esto, pidiendo por toda la familia humana y pidiendo el reino de esta divina voluntad para todos. E junto com isso, pedindo por toda a família humana e pedindo o reino para todos. Ahora, Jesús nos va a decir, bueno, le va a decir a Luisa que lo que acaba de hacer es un giro en las obras tanto de la creación como de la redención. E Jesus vai dizer a Luísa que o que ela acaba de fazer é um giro, tanto nas obras da criação como nas obras da redenção. Pero que falta aún el fundirse y el girar en la obra de la santificación. Mas falta fundir-se ainda nas obras da santificação. ¿Sí? Vamos a ver cómo se lo dice. Adelante, Eliana. Agora, continuo dizendo que meu doce Jesus me disse: minha filha, ao que disseste sobre fundir-te em minha vontade, é necessário dar outro nome, que é o de fundir-se na ordem da graça, em tudo que o santificador faz e fará nos santificantes, o qual é o Espírito Santo, muito mais porque se a criação se atribui ao Pai, tem um barulho aí, Cíntia, viu? Bom, vou continuar. Sigue, Eliana. Que é o Espírito Santo. Muito mais porque se a criação se atribui ao Pai, embora sempre unidas estejam as três divinas pessoas no operar, e a redenção ao Filho, o fiat voluntas tua, será atribuído ao Espírito Santo. Eliana, Sim. es algo que debemos recordar siempre. Eliane, isso é algo que nós devemos recordar sempre. Las obras de Dios se dividen en tres.
El Padre la creación, el Hijo la redención y el Espíritu Santo la santificación. As obras de Deus se dividem em três: o Pai, a criação, o Filho, a redenção e o Espírito Santo, a santificação. Sí, sin embargo, debemos recordar que los tres están unidos y que lo que hace uno lo hacen los tres. Mas, entretanto, nós temos que recordar que os três estão unidos e o que faz um, fazem os três. Uno toma la parte actuante y los otros dos concurren junto con el que actúa. Um toma a parte atuante e os outros dois concorrem com aquele que atua. O sea, esto en todas las obras. E isso é em todas as obras. Por lo tanto, siempre tenemos que tener presente esa presencia de la Trinidad en cada obra de Dios. E, portanto, devemos ter sempre presente a presença da Trindade em cada obra de Deus. Esto lo estamos poniendo ahorita aquí porque es importante entender que en la comunión Isso nós estamos colocando aqui porque é importante entender que a comunhão, nosotros pensamos que estamos recibiendo a Jesús, nós pensamos que nós estamos recebendo a Jesus, pero debemos recordar que Jesús es unión con el Verbo eterno, segunda persona de la Trinidad. e devemos recordar que Jesus é união com o Verbo eterno, que é a segunda pessoa da Trindade. Y donde está el Verbo eterno, está el Padre y está el Espíritu Santo. E onde está o Verbo eterno, está o Pai e está o Espírito Santo. Por lo tanto, cuando recibimos la Eucaristía, estamos recibiendo a la Trinidad, no solamente a Jesús. Portanto, quando nós recebemos a Eucaristia, nós estamos recebendo a Trindade e não só a Jesus. Ahora, donde está la Trinidad, está María. Agora, onde está a Trindade, também está Maria. Donde está María, donde está la Trinidad, está el cielo. E onde está Maria e onde está a Trindade, está também o céu. Y en el cielo están todos los bienaventurados y todos los ángeles. E no céu estão todos os bem-aventurados e todos os anjos. Esto nos debería de dar a entender el respeto y toda esa, ¿cómo diríamos?, esa devoción con la que debemos recibir la Eucaristía. E isso nos dá a entender o respeito e toda a devoção com que nós devemos receber a Eucaristia. ¿Sí? O sea, es una presencia real de la divinidad completa en nosotros. É uma presença real de toda a divindade em nós. Y esa presencia quisiera quedarse en nosotros, o sea, continuamente. Para eso usó la Eucaristía. E essa presença, ela quer ficar conosco eternamente, não somente durante a Eucaristia. ¿Sí? O sea, haciendo vida en nosotros. Ou seja, fazendo vida em nós. Esto es diferente de lo que toda la familia humana hasta antes de Luisa había recibido. Isso é diferente do que toda a família humana, antes de Luísa, havia recebido. Lo que todos los santos y todas las personas que comulgaban bien, lo que recibían era la inhabitación de la Trinidad en la criatura. Que todos os santos, antes de Luísa, eles recebiam bem, era a inabitação da Trindade na criatura. Pero no compartían su vida con la criatura. Mas não compartilhavam sua vida com a criatura. Ahora, en la divina voluntad, si nosotros recibimos la Eucaristía y tenemos la divina voluntad como vida nuestra, Agora, na divina vontade, quando nós recebemos a Eucaristia e nós temos a divina vontade como nossa vida, ahora esta de Trinidad, esta divina voluntad, forma vida unida con nosotros.
Agora, essa trindade na divina vontade faz vida conosco. O sea, nos vuelve una sola cosa con ellos. Ou seja, ela nos torna uma só coisa com eles. Y ahora la criatura se vuelve Eucaristía. E agora a criatura se torna Eucaristia. Esto debemos tenerlo presente, que es una de las grandes cosas que nos brinda la divina voluntad. Isso nós devemos ter presente, que é uma das grandes coisas que nos brinda, que nos presenteia a divina vontade. No solo tener la habitación de ellos, Não só ter a habitação deles, sino fundirnos con ellos, volvernos una sola cosa con ellos. mas fundir-nos com eles e tornar-nos uma só coisa com eles. Eso es lo que Jesús pidió en la última cena. Isso foi o que Jesus pediu na última ceia. Yo en ellos, tú en mí, para que ellos sean uno con nosotros, como tú y yo somos uno. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam uma só coisa conosco, como eu e tu somos um. Así que bueno, esto simplemente es para ir teniendo este cuidado para que cuando vayamos a comulgar, vayamos plenamente conscientes de lo que vamos a recibir. Isso é para que nós tenhamos um cuidado, para que quando nós formos comungar, teremos o cuidado com aquilo que nós vamos receber. Y esta obra es exactamente donde el Espíritu Santo va a ser desahogo completo de todo lo que él tenía que hacer en la obra de la santificación. E isso é a obra com que o Espírito Santo vai dar a vazão completa do que ele vai fazer, que é a obra do Espírito Santo. O sea que no es la santidad humana a lo que estaba destinada esta obra. Ou seja, que não é a santidade humana a que estava destinada essa obra. No es nada más el otorgar la gracia para llegar a esa santidad humana. Não é somente outorgar, conceder essa graça para chegar a essa santidade humana, Sino ahora es llegar a la santidad divina, que es la unificación de naturaleza divina. mas agora é chegar a uma santidade divina, que é o que, doutor? Pode repetir? Es llegar a la unificación de naturaleza divina. Que é chegar à unificação de natureza divina. Seguimos, Eliana. Sim. E é precisamente no Fiat Voluntas Tua que o Espírito Divino fará desabafar sua obra. Tu o fazes quando, apresentando-te diante da Suprema Majestade, dizes: venho corresponder com amor a tudo que faz o santificador nos santificantes. Venho entrar na ordem da graça para poder dar-vos glória e correspondência de amor, como se todos se tivessem tornado santos, e para reparar por todas as oposições, todas as faltas de correspondência à graça. E na medida que está em ti, procuras em nossa vontade os atos da graça do Espírito Santificador, para fazer teus os seus sofrimentos, seus gemidos secretos, seus suspiros angustiados no fundo dos corações, ao ver-se tão mal acolhido. Porque o primeiro ato que ele faz é levar nossa vontade como ato completo de sua santificação. Ao ver-se rejeitado, geme com gemidos inenarráveis, e tu, em tua infantil simplicidade, lhe dizes: Espírito Santificador, fazei-o logo, vos suplico, vos imploro,
Fazei que todos conheçam vossa vontade, a fim de que, conhecendo-a, a amem e acolham vosso primeiro ato de sua completa santificação, que é a vossa santa vontade. Minha filha, as três divinas pessoas somos inseparáveis e distintas, assim como queremos manifestar às gerações humanas nossas obras para com elas. Enquanto estamos unidos entre nós, cada um de nós quer manifestar distintamente seu amor e sua obra para com as criaturas. Bueno, entonces, simplemente recordar que en nuestros giros, o sea, tenemos que tener presente también la obra de la santificación. Vamos ver, então temos que ter presente que também nos nossos giros nós temos que ter presente a obra da santificação. Y ahora, ¿en qué podemos ir encontrando esta obra de la santificación? E agora, em que nós podemos ir encontrando essa obra da santificação? Los sacramentos. Nos sacramentos. Eliane, Sim, vamos a leer la 18:11, por favor. sim. Será que alguém quer fazer alguma pergunta Ok. alguma pergunta ao doutor dessa leitura? Bueno, sí, pero ve buscando 18:11. Já está. Então, vou ler. 5 de novembro de 1925. Eliane, ¿existen preguntas? Tem perguntas? Pois é. Eu perguntei e ninguém respondeu. Se alguém quer fazer alguma pergunta, levanta a mãozinha aqui, ou... Não. Então, damos continuidade? Uhum. Os gemidos do Espírito Santo nos sacramentos, correspondência de amor da alma. Como de costume, fundia-me no Espírito, no santo querer divino, e buscava, tanto quanto possível, corresponder com meu pequeno amor ao meu Jesus, por tudo que ele fez na redenção. Meu amável e doce amor. Jesus, movendo-se dentro de mim, disse-me: minha filha, com teu voo na minha vontade, coloca-te em todos os sacramentos instituídos por mim. Desce até o fundo deles para me dar tua pequena correspondência de amor. Oh, quantas lágrimas secretas minhas encontrarás neles, quantos suspiros amargos, quantos gemidos abafados do Espírito Santo. Seu gemido é contínuo pelas tantas desilusões ao nosso amor. Os sacramentos foram instituídos para continuar minha vida na terra entre meus filhos. Mas, ai de mim, quantas dores. Esto es importante, o sea, entender que todos los sacramentos, la finalidad es que Jesús pudiera continuar su vida en cada uno de nosotros. É importante entender que em todos os sacramentos a finalidade é que Jesus pudesse continuar a sua vida em nós. No solo son sacramentos, como lo hemos entendido, que el bautismo es incorporarnos nuevamente a esta posibilidad de vivir junto con Él. Não só os sacramentos sejam entendidos como que o batismo é uma possibilidade de nos incorporarmos novamente a Ele. La confirmación, bueno, el nombre lo dice, la confesión, por si tenemos la desgracia de caer en pecado, es conseguir el perdón.
na confirmação também, e na confissão, se nós cairmos, tivermos a desgraça de cair em pecado, retornarmos a Ele. La comunión, bueno, es lo que acabamos de mencionar. E a comunhão é isso que nós acabamos de mencionar. Luego siguen dos sacramentos que son muy importantes para poder continuar la vida de la Iglesia en la tierra. E logo seguem dois sacramentos que são muito importantes para poder continuar a vida da igreja na terra. El sacramento del matrimonio y el sacramento del orden sacerdotal. O sacramento do matrimônio e o sacramento da ordem sacerdotal. Son las dos iglesias fundamentales. São La iglesia doméstica, que es la familia, são as duas igrejas fundamentais. A igreja doméstica, que é a família, que es donde el individuo crece, donde el individuo nace, crece y debe aprender todo lo necesario para incorporarse a este cuerpo de Cristo. que é onde o indivíduo nasce e cresce e onde deve aprender a incorporar-se nesse corpo místico de Cristo. Y la iglesia jerárquica, que es la que nos va a otorgar tanto la educación como los medios para lograr lo que son los sacramentos. E a igreja hierárquica, que vai com sua autoridade, vai nos dar tanto os meios como que, doutor? O sea, los medios para lograr esta finalidad. A igreja hierárquica que vai nos dar os meios para nós conquistarmos essa finalidade. Como son los sacramentos. Como são os sacramentos. Y por último, el sacramento ya de la extrema unción, que es simplemente como una confirmación y una ayuda para el bien morir. E por último, o sacramento da extrema-unção, que é uma confirmação e uma ajuda para aquele que vai morrer. Seguimos, Eliana. Seguimos. Por isso, sinto necessidade do teu pequeno amor. Pode ser pequeno, mas minha vontade o fará grande. Meu amor não tolera que, para quem se deve viver na minha vontade, não se associe às minhas dores e não me dê sua pequena correspondência de amor por tudo o que fiz e sofro. Portanto, minha filha, veja como geme meu amor nos sacramentos. Se vejo um recém-nascido sendo batizado, choro de dor, porque enquanto com o batismo lhe restituo a inocência, reencontro meu filho devolvendo-lhe os direitos perdidos sobre a criação. Sorrio-lhe de amor e complacência. Ponho em fuga o inimigo para que não tenha mais direito sobre ele. Confio aos anjos e todo o céu faz festa. Mas logo o sorriso se transforma em dor, a festa em luto. Vejo que aquele batizado será meu inimigo, um novo Adão, e talvez até uma alma perdida. Oh, como geme meu amor em cada batismo, especialmente se o ministro que batiza não o faz com respeito, dignidade e decoro que convém a um sacramento que contém a nova regeneração. Muitas vezes, dá-se mais atenção a uma trivialidade ou a qualquer cena de que não é administração de um sacramento. Assim, meu amor sente-se
e ferido tanto pelo que batiza quanto pelo batizado, e geme com gemidos inenarráveis. Não queres que tu me dá, por cada batismo, uma correspondência de amor, um gemido amoroso, para fazer companhia aos meus gemidos dolorosos? Bueno, aquí hay varias cosas que hay que puntualizar. Aparentemente Jesús está hablando de lo que él sufre. Bom, aqui tem, Sí, Bom, adelante. aqui tem várias coisas que nós podemos pontualizar. É aquilo que Jesus está sofrendo durante a administração dos sacramentos. Y aparentemente, o sea, es él el que sufre, el que llora, pero es el amor de él. Y el amor de él, recordemos, es el Espíritu Santo. O sea, Aparentemente é ele que sofre e chora, mas é o amor dele, e o amor é o Espírito Santo. ¿sí? Luego, ¿en qué se ha convertido el bautismo en la actualidad? Logo, em que se converteu o batismo na atualidade? Generalmente en una fiesta, en un convivio, ¿sí? Importa el lugar. Geralmente é uma festa, é somente uma convivência, o que importa é o lugar e a convivência das pessoas. O doutor travou um pouco. Exatamente. É a transmissão lá, eu acho. Temos que esperar um pouquinho. Talvez ele vá tentar sair e entrar de novo. Ele está travado. Sí. Alguém quer perguntar alguma coisa quando ele voltar? Alguém quer pensar aí? Tem alguma coisa para perguntar? Ele vai tentar entrar. Carlina, eu tenho vontade de perguntar como que funciona assim a junção no caso das 3 pessoas com a nossa pessoa, né? Porque é Pai, Filho e Espírito Santo. Aí, tipo, o Espírito Santo ele vai se unir ao nosso espírito, né? E eu tenho um pouco assim de dificuldade para entender se a pessoa do Espírito Santo ela vai se somar à nossa pessoa ou é só no espírito, tipo o Espírito Santo se unindo e fazendo uma junção com o nosso espírito, daí se torna um. Então, quando ele voltar, a Márcia, você pergunta de novo e a Márcia traduz. Tá, obrigada. Agora tem que esperar. A ver, perdón, pero se cortó el internet. Se estava parou tudo. Entonces, Doutor, sí, sim. sí. É que a Vanessa tem uma pergunta, se o senhor quer terminar de explicar o que estava falando? A ver. A pergunta, Vanessa? Eu vou precisar repetir daí a pergunta? Sim. Uhum. Devagarzinho, por favor. Eu tenho um pouco de dúvida quanto às 3 pessoas do Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, se o nosso espírito, ele vai se unir ao Espírito Santo e vai fazer a junção de um espírito, e vai ficar uma só pessoa, ou são 2 pessoas que se diferem, mas faz a junção? Eu não sei se eu fui clara. Foi longa. Tem que Ele quer saber como é a união das 3 pessoas divinas, se o Espírito Santo se une a nós e se vuelve uma sola pessoa com nós.
Wow. Wow. Miren, no es nada sencillo entender esta relación de las tres divinas personas. Jesús nos dice, perdón, Kalina, adelante. Não é nada simples entendermos essa relação das três divinas pessoas. Jesus nos disse Que el amor, o sea, el amor perfecto, el modelo es la Santísima Trinidad. Jesus nos diz que o amor perfeito, o modelo do amor perfeito é a Santíssima Trindade. Y debemos recordar que el amor en Dios no es sentimiento nada más. E nós devemos recordar que o amor em Deus não é somente um sentimento, Sino es un acto de darse, mas é um ato de doar-se. no dar, sino darse. Não dar, mas é dar-se. Entonces Jesús nos dice que el Padre se amó a sí mismo en el Hijo. E Jesus nos diz que o Pai se amou a si mesmo no Filho. O sea, y esa es la generación del Verbo. E essa é a geração do Verbo. Ahora, el Verbo, una vez ya está como persona, se ama a sí mismo en el Padre para corresponderle. O Verbo, uma vez que ele já é uma pessoa, ele se ama a si mesmo no Pai. O sea, se da a sí mismo al Padre. Ele se dá a si mesmo no Pai. Bueno, ahora, el amor, para ser verdadero amor, debe tener dos actos, O amor, para ser um verdadeiro amor, deve ter dois atos, que es dar que é dar y recibir, y o ser recibir. correspondido. e ser correspondido. Entonces, el Padre es ese amor, pero no amor completo. O Pai é amor, mas não amor completo. El Padre hace el primer movimiento, que es darse, O Pai faz o primeiro movimento, que é dar-se. y ahora el Hijo da el segundo movimiento, que es la correspondencia. O Filho dá o segundo movimento, que é a correspondência. Ahora, con esos dos movimientos, el amor ya llega a su plenitud. Agora, com esses dois movimentos, o amor já chega à sua plenitude. Pero debemos recordar que cada vez que la divinidad hace un acto, Agora, nós devemos recordar que toda vez que a divindade faz um ato, lo que se genera es una vida divina. o que se gera é uma vida divina. Por lo tanto, cuando el Padre se da, genera una vida divina en el Hijo. E, portanto, quando o Pai se dá, ele gera uma vida divina no Filho. Cuando el Hijo se da, se juntan las acciones del Padre e Hijo y se genera una vida divina que es el amor pleno. E quando o Filho se dá, se gera uma vida divina, Que es el amor pleno. que é o amor, El amor. que é o amor pleno, a plenitude do amor. Y esa vida es el Espíritu Santo. E essa vida é o Espírito Santo. Por lo tanto, están totalmente unidos. Portanto, eles estão totalmente unidos. El Espíritu Santo no existiría si falta alguno de los dos movimientos. O Espírito Santo não existiria se faltasse algum desses dois movimentos. Por lo tanto, o sea, como la divina voluntad es unidad, contiene los dos movimientos, tanto el del Padre como el del Hijo, en segunda persona, y esos encierran en sí mismos y producen la tercera persona, que es el Espíritu Santo. Doutor, pode repetir, por favor? Quer traduzir, Márcia?
O som. Teu som, Márcia. Portanto, ou seja, como a divina vontade é unidade, contém os dois movimentos, tanto do Pai como do Filho, em segunda pessoa. E esses encerram em si mesmos e produzem a terceira pessoa, que é o Espírito Santo. Por lo tanto, no puede haber separación, sino en donde actúa uno, están actuando los tres, porque es unidad. E, portanto, não pode haver separação. Onde age um, agem os três, porque isso é unidade. Por eso Jesús dice que él, su amor, que gemía, que gime su amor, llora su amor. É por isso que Jesus diz que o que geme é o seu amor, o que chora é o seu amor. Porque ese amor es el Espíritu Santo que es producido por los movimientos de ellos. Porque esse amor é o Espírito Santo que é produzido pelos movimentos deles. ¿Se va entendiendo, Vanessa? Bueno, ahora, Entendi, muito obrigada. pero todavía no acabamos. Nos falta Jesús. ¿Sí? O sea, Sim, estamos hablando de tres divinas personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, el Padre, cuando se da totalmente, o sea, en el acto de generar el verbo que se está dando, O Pai, quando ele se dá totalmente, que é o ato de gerar o verbo, quando ele está se dando. el Padre le está dando también el deseo que tiene de tener un reino, pero fuera del núcleo de la Trinidad. Ele também está dando o desejo de ter um reino, mas um reino fora da Trindade. Alguien en donde poder amar y ser amado por una persona, por un ser igual que él. Alguém onde ele possa amar e ser amado por um ser igual a ele. ¿Sí? Ese deseo lo recibe el Hijo. E esse desejo o Filho recebe. Ahora, el Hijo le corresponde al Padre llevando a cabo, o sea, es exactamente eso, creando una humanidad, un ser en donde él pueda unirse y al mismo tiempo estar fuera del núcleo de la Trinidad. E o Filho corresponde ao Pai, a esse desejo e de Creando una humanidad, un ser, una naturaleza diferente a la divina, criando uma natureza diferente da divina, y que donde él se pueda unir onde ele possa se unir y vivir fuera de la Trinidad, e viver fora da Trindade. y desde ahí poder satisfacer el amor del Padre E desde aí satisfazer o amor do Pai y poder corresponder a ese amor, pero con un amor igual. e poder corresponder a esse amor, mas com um amor igual, O sea, con amor divino. com o amor divino. Y esa naturaleza es la humanidad de Jesús. E essa natureza é a humanidade de Jesus. Esto nos lo comprueba San Pablo Isso São Paulo nos comprova cuando dice, refiriéndose a Jesús, que es el primogénito de toda la creación. e ele diz isso quando ele se refere a Jesus, dizendo que ele é o primogênito de toda a criação. O sea, antes que todo, lo primero que fue creado es la humanidad del Verbo Eterno, que es Jesús, lo que vamos a conocer como Jesús. Ou seja, antes de tudo, aquilo que foi criado é a humanidade do Verbo Eterno, o que nós vamos conhecer como Jesus. Ahora, en Jesús es donde el Espíritu Santo hace desahogo de su trabajo.
Em Jesus é onde o Espírito Santo dá vazão ao seu trabalho, porque es donde comunica todo lo que tiene, é onde ele comunica tudo o que tem, que es vida divina. que é vida divina. Y ahora sí, está totalmente satisfecho la Trinidad. E agora sim, a Trindade está totalmente satisfeita. ¿Sí? Bueno, entonces, ya nada más lo último. Toda la creación, o Ah. sea, todo lo que conocemos, está realizada por Jesús. Assim, vamos ver o que é, por último. Toda a criação está realizada naquilo que é Jesus, Y eso también nos lo dice San Pablo, e isso também São Paulo nos disse, porque refiriéndose a Jesús, dice que todo fue creado por Él, para Él y en Él. porque se referindo a Jesus, ele disse que tudo foi criado para ele, por ele, para ele e nele. Y aquí tenemos la finalidad de nosotros, E aqui nós temos a nossa finalidade, porque fuimos creados por Él, porque nós fomos criados por ele, fuimos creados para Él, e fomos criados para ele, y fuimos creados dentro de Él. e fomos criados dentro dele. Entonces, en este pequeño resumen, podemos entender cuál es el mecanismo de la Trinidad y todo lo que se realiza en el adextra de Dios y el por qué. Nesse pequeno resumo, nós poderemos ver o mecanismo da Trindade, tudo que se realiza dentro dele e fora dele, no adiestra de Deus, fora de Deus. Por lo tanto, la humanidad de Jesús, o sea, la encarnación del Verbo Eterno, Portanto, a encarnação do Verbo Eterno no es para venir a salvarnos. não es debido al pecado original. Não é para vir nos salvar e não é por causa do pecado original, Sino es para satisfacer el deseo y la necesidad de Dios de amar y ser amado en el adextra. mas é para satisfazer o desejo de Deus de amar e ser amado no adiestra de Deus, fora de Deus. Esa es el porqué de la encarnación del Verbo. Isso é o porquê da encarnação do Verbo. Y ahora nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Jesús. Agora nós fomos criados à imagem e semelhança de Jesus, O sea, con una naturaleza humana com uma natureza humana y una naturaleza divina que se nos dio como un regalo. e uma natureza divina que ele nos deu como um presente, Para satisfacer la necesidad de amor y de compañía de la naturaleza humana del Verbo Eterno. para satisfazer o amor e o desejo de companhia que tinha a natureza do Verbo Eterno. O sea, el Verbo Eterno dentro de la Trinidad estaba completo, O Verbo Eterno dentro da Trindade estava completo, pero en el adextra, en su humanidad, no tenía con quien compartir la parte humana. mas no adiestra, em sua humanidade, ele não tinha com quem compartilhar a sua natureza humana. Por eso fuimos creados a imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo. É por isso que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus em seu Filho Jesus Cristo. O sea, no somos creados a imagen de Dios Padre. Olha, ou seja, nós não fomos criados à imagem de Deus Pai. ¿Sí? El Padre no tiene nariz, O Pai não tem nariz, no tiene boca, não tem boca, ¿sí? Sino que fuimos creados a imagen de Jesús, que es el Verbo Eterno encarnado.
Nós fomos criados à imagem de Jesus, que é o Verbo eterno encarnado. Como Doutor, eu tenho uma pergunta. dice, sí, Tenho, então, quer dizer que, mesmo se Adão não tivesse pecado, Jesus teria se encarnado de así qualquer... es. Sí, o sea, esto viene a quitar totalmente esa idea de que la encarnación del Verbo es para redimir al hombre. O sea, pone la encarnación como la causa de ella, el pecado, y no es cierto. Isso tira totalmente aquela ideia de que Jesus só veio se encarnar para redimir ao homem. Então, isso não é certo, que ele tenha vindo só para redimir o homem. A ver, Marcia. Esta semana eu leí em el libro de las horas de la pasión, Jesús hablando com Luisa que se Adão não tuviera pecado, desobedecido a Deus, ele, Jesús, tendría venido mesmo assim, pero em majestade, para reinar em las famílias. Así es, el reino de Dios en la tierra, el reino de la divina voluntad, que eso es lo que ahora está tratando de restablecer. É isso, o reino de Deus na terra, o reino da divina vontade, que é isso que ele está tentando restabelecer. Esto es algo que también necesitamos entender. Se habla, en la iglesia se habla de dos venidas de Jesús. Patrícia, pode fechar seu microfone, por favor? Patrícia Álvarez. Graças. Como, doutor? Pode repetir? Sí, o sea, esto... Marcia. Seu microfone, Márcia. Sim, eu estou buscando, eu abro aqui. Ou seja, somos criados à imagem de Deus Pai. Se o Pai... Peraí. Se não, fomos criados na imagem de Jesus, que é o Verbo eterno encarnado. Eu estava buscando a frase que o doutor hablou, porque está escrito acá, pero... Bueno, ou seja, encontrei. Con lo que dijiste, Marcia. Ou seja, né? Ou seja, não somos criados à imagem de Deus Pai. Sim, o Pai, aí não compreendo aqui. O Pai não tem nariz, não tem boca, sim, mas sim fomos criados na imagem de Jesus, que é o Verbo. Isso? Pero que é o Verbo. Peraí. El Verbo humanado. É o Verbo feito carne, humanizado. Feito homem. Ahora, con lo que dijiste, Marcia. O ¿Cómo? sea, sí. O que você disse. Sí. Que Jesús hubiera venido, o sea, en gloria. Y decíamos que la iglesia en la actualidad reconoce nada más dos venidas de Jesús. Com isso que você disse, Jesus teria vindo na glória, e a igreja reconhece não somente duas vindas de Jesus. O sea, la anterior, que todos conocemos, y la del final, o sea, la escatológica, cuando será el fin del mundo. A anterior, que nós conhecemos, e a vinda escatológica, quando vai vir a julgar todo mundo. Pero eso es un error. Mas isso é um erro. Porque son tres venidas de Jesús. Porque são três vindas de Jesus. Y eso nos lo dice San Pablo. E isso São Paulo nos disse. Nada más que se cambió el texto de la primera carta a los Corintios. Mas não somente porque aí se transformaram num texto da última carta aos Coríntios. O sea, hay dos cartas, la primera a los Corintios y la carta a los Tesalonicenses. Há duas cartas, a primeira dos Coríntios e a de Tessalonicenses. Donde habla de la venida de Jesús. Onde fala da vinda de Jesus. En una dice que todos resucitaremos
E em uma diz que todos ressuscitaremos, lo cual quiere decir que todos ya habríamos muerto. o que está dizendo que todos já estaríamos mortos. Esa es la venida al final del tiempo. Essa será a vinda do final dos tempos. Pero en la otra dice, debe decir que los que estemos vivos E a outra deve dizer que aqueles que estarão vivos seremos arrebatados y vendremos con él a reinar. seremos arrebatados e viremos com ele para reinar. Ahora, como estas dos parece que se contradicen, Agora, como essas duas parecem que se contradizem, se cambió la de los Corintios y se puso que también todos moriríamos, todos habríamos estado muertos. então mudaram as dos coríntios e botaram como que todos estaríamos também mortos. Por lo tanto, se está quitando la segunda venida, que es a reinar. E, portanto, estão tirando a segunda vinda, que ele vem para reinar, Es esta que estamos viviendo en la actualidad. que é essa que estamos vivendo na atualidade. O sea, que es el restablecimiento del reino de la divina voluntad en la tierra, Que no es otra cosa más que la vida de Jesús en nosotros. é o restabelecimento da divina vontade na terra, Que no es otra cosa más que la vida de Jesús en nosotros. que não é outra coisa senão a vida de Jesus em nós. Entonces son tres venidas de Jesús. Então, são 3 vindas de Jesus. Y ahora, para complicar las cosas, E agora, para complicar as coisas, esto lo digo yo, isso digo eu, son 4 venidas de Jesús. são 4 vindas de Jesus. Si la divina voluntad es Jesús viviendo en la criatura, Se a divina vontade é Jesus vivendo na criatura, ¿qué pasó cuando crearon a Adán? o que foi que passou, o que aconteceu quando criaram a Adão? Adán vivía en la divina voluntad. Adão vivia na divina vontade. Por lo tanto, Jesús vivía en Adán. Portanto, Jesus vivia em Adão ¿Sí? Durante un tiempo. durante um tempo. Cuando Adán desobedece, Aí, quando Adão desobedece, Jesús tiene que salirse. aí Jesus tem que sair. Y por eso él habla en los escritos que viene a rehacer, que es el renacimiento de su voluntad. Aí, por isso que ele diz nos escritos que ele vem refazer. Isso é o renascimento da sua vontade. O sea, que es él que vuelve a estar en la criatura. Isso quer dizer que é ele que volta a estar na criatura. Por lo tanto, es allá en la creación, Portanto, é lá na criação, luego en la redención, aí logo em seguida na redenção, ahora en el reino, aí agora no reino, y al final, que será la venida ya escatológica. e no final, que será a vinda escatológica. Pero esto lo digo yo, esto no está en ningún lado. Mas isso, quem diz sou eu, isso não está em nenhum lugar. Vanessa, A ver, Vanessa. Sobre quando a gente comunga, né, em estado de graça, confessado certinho e tal, a comunhão é corpo e sangue de Jesus, que vai se misturar ao nosso corpo e ao nosso sangue. E essa junção, no caso, a gente se cristifica. Então, é a divina vontade atuando em nós, que a vontade de Deus seria a realização em nós humanos. Eu posso entender assim, dessa forma? Entendeu, doutor? Bem, Casi todo, pero a ver mejor, para no equivocarme.
Ele falou que quando comungamos em estado de gracia, correctamente, recibimos Jesús en cuerpo y sangre. Entonces, nos volvemos como un otro Cristo, un otro Jesús. Y esta es... ¿Ah? Perdón, Marcia, dijo que nos cristifica. Sí, cristifica. Sí, en otro Cristo, como se fuera. Y esta es la divina voluntad. Complicaciones. A ver. Jesús nos va a comunicar, nos quiere comunicar su vida. Vamos ver, Jesus vai nos comunicar, ele quer nos comunicar a sua vida. Ahora, ¿cuál es la vida de él? Son todos sus atributos, ¿sí? Bondad, justicia, misericordia, amor, todos. Agora qual é a vida dele? São todos os seus atributos, bondade, misericórdia, amor, todos os seus atributos. Juntos. Juntos. ¿Sí? O sea, en su vida no hay materia. Na sua vida não tem matéria. Pero el movimiento en todos esos atributos. Mas o movimento em todos esses atributos los produce la divina voluntad. É o que produz a divina vontade. Si la divina voluntad no estuviera, se a divina vontade não estivesse, la vida divina no se manifestaría. A vida divina não se manifestaria. El amor no amaría. O amor não amaria. El poder estaría sin obrar. O poder estaria sem agir. En fin, todos los atributos quedarían sin su función. Todos os seus atributos estariam sem a sua função. Permítanme un segundo, ¿sí? Alguém quer pensar aí em fazer mais alguma pergunta? Eu ia falar isso, exatamente. Ia dizer que também daqui a pouco está na hora dele, que ele tem outro grupo mais tarde. Já são 10h30, né? 10h30. Então, e essa leitura aqui é um pouquinho longa ainda. Eu não sei. Mas ele, Eliane, já resumiu tudo que vai falar e até o final. Ele falou. Ele falou sobre os sacramentos, que é exatamente o que vai falar, né? Vai falar agora. Exato. Só que eu tinha até separado uma passagem aqui que eu ia falar, por causa da pergunta da Vanessa, que era sobre os 3 sóis, né, da Santíssima Trindade, que era uma definição que ela dá ao Espírito Santo, a Trindade Santíssima. Doutor? ¿Dónde me quedé? Sim, Márcia. Você que estava aí traduzindo. Micrófono, Márcia. Hablaste. Agora, qual é a vida dele? Deixa eu ver. A vida dele são todos os atributos: bondade, justiça, misericórdia, amor, todos. Y que la voluntad es la que mueve todo eso. Cuando Jesús llega a nosotros en la Eucaristía, nos dona todos sus atributos. E que a vontade é que move tudo isso. Quando Jesus vem na Eucaristia, ele vem com todos esses atributos. Y esa es la gracia. E essa é a graça. Pero como no tenemos la divina voluntad en nosotros, mas como nós não temos a divina vontade em nós, no tenemos forma de poder darle vida a esos atributos. Nós não temos forma de poder dar vida a esses atributos. Por lo tanto, la presencia real de Jesús a los 10 o 15 minutos se va. Portanto, a presença real de Jesus a uns 10 ou 15 minutos se vai. Eso es doctrina de la Iglesia Católica.
Isso é doutrina da Igreja Católica. y nos deja la gracia. E ele nos deixa a graça. Pero la gracia no me diviniza, Mas a graça não me diviniza, sino está a expensas de mi voluntad, generando virtudes si es que quiero seguirlas. senão está a expensa. Que seria expensa em português, Márcia? Som, Márcia. Expensas mesmo. Às custas. Está às As custas, expensas, as custas. às custas da nossa vontade. É isso, doutor? ¿Sí? ¿Sí queda claro? O sea, la vida no nos cristifica, como dijiste, Vanessa, en el sentido de hacernos uno con Él. Él está en nosotros, pero como no tenemos la divina voluntad, entonces no se puede quedar. Y nosotros no podemos poner en movimiento sus atributos. Pode traduzir, Márcia? Teu microfone, Márcia. Sim, fica claro. Deixa eu, peraí. Sim, fica claro. Ou seja, a vida nos justifica como no sentido de fazermos um com Ele. Ele está em nós, porém, como não temos a divina vontade, então não se pode ficar em nós. E nós não podemos colocar em movimento os seus atributos. Quizá esto lo hayan leído ya en el libro del cielo, lo que voy a decir ahorita. Quisera que isso vocês já tenham lido no livro do céu, o que foi dito agora mesmo. ¿Por qué Jesús se refiere a la hostia, a la hostia consagrada como hostia muerta? E por que Jesus se refere à hóstia consagrada como a hóstia morta? ¿Sí lo han leído? Vocês já leram isso? ¿No? Vocês não leram ainda? Eu já li, mas eu já, doutor. Eu já. Eu sei porque você... tu explicaste. Eu sei porque já explicaste. Que a hóstia não tem vontade, ela não tem propriedades para fazer nada. É uma hóstia morta. Seguimos a leitura, doutor? ¿Mande? Bueno, ya son 10:30. Espérame, Eliana, espérame, calmada. Déjame terminar con esto. Sí. Es exactamente por lo mismo. En la hostia está Jesús completo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. É exatamente isso. Jesus está completo na hóstia, corpo, sangue, alma e divindade. Pero la hostia, la forma, mas a hóstia, a forma, no tiene manos. Jesús no puede obrar. A hóstia não tem mãos e Jesus não pode agir. La hostia no tiene boca, no puede hablar. E a hóstia também não tem boca, por isso Jesus ali não pode falar. No tiene ojos, no puede ver. A hóstia também não tem olhos, Jesus não pode ver. Y así por el estilo. E assim por diante. Por lo tanto, Jesús es un prisionero en la hostia. Portanto, Jesus é um prisioneiro na hóstia. O sea, no tiene posibilidades de llevar a cabo sus acciones. Ele não tem possibilidade de concluir as suas ações. Por eso dice que la hostia no fluye en su vida. É por isso que ele diz que a hóstia não flui em sua vida. ¿Sí? Entonces, usa la hostia, o sea, la hostia, Jesús la usa como un medio de transporte. Ou seja, a hóstia, Jesus a usa como um meio de transporte.
para llegar a nosotros para chegar a nós y convertirnos en hostias vivas, e nos converter em hóstias vivas, porque nosotros puede obrar, puede hablar, puede ver, puede caminar, o sea, tiene la forma de desarrollar todas sus acciones. porque por nós Jesus pode andar, olhar, falar e pode desenvolver as suas ações, Pero le hace falta su voluntad en nosotros. mas falta a sua vontade em nós. Entonces, para volvernos hostias vivas, Então, para nos tornar hóstias vivas, necesitamos adquirir la divina voluntad en nosotros. nós precisamos adquirir a divina vontade em nós. ¿Se entiende? Bueno, ahora sí, Eliane, perdón, pero E se alguém mais quer fazer alguma pergunta, Eliane, tem. la próxima semana vamos a leer esta lectura completa porque prácticamente no la leímos. Sim, Y vamos a leer esa de las hostias muertas, para que no quede algo así nada más dicho, sino leído en el libro de cielo. sim. Essa, Como, doutor? É que estavas falando com a Eliane estava entendendo, então nós vamos, o doutor vai ler na próxima reunião esse texto do livro do céu sobre as hóstias mortas, para que não fique nada solto, assim, nenhuma questão. Y terminaremos esta lectura que empezamos hoy, E nós continuaremos essa leitura que começamos hoje, que es la 18:11. que é a 18, livro 18, 11. Bueno, nos vemos la próxima semana. sim, nós Sim, vemos. doutor. Graças, Hasta doutor. luego. Graças, bendição. É a bênção do diácono. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero abençoar-te com a mesma bênção que Jesus abençoou tua Mãe Santíssima antes de começar sua paixão. Portanto, e por mediação e intercessão da Santíssima e sempre Virgem Maria, Mãe e Rainha da Divina Vontade, abençoo-te para imprimir em ti o triplo selo das três divinas pessoas, para que ressurja do teu decaimento e vivas do divino querer. Esta bênção, em nome do Pai, comunique e imprime na sua vontade a sua potência, fazendo de novo soberano de tudo. Em nome do Filho, comunique e imprime na sua inteligência a sua sabedoria. Em nome do Espírito Santo, comunique e imprime na sua memória o seu amor. Que as forças da alma e do corpo voltem a ti, que sejas curado de toda a bênção espiritual e corporal, e a tua alma receba a riqueza e a beleza de todo o bem e virtude. E para te rodear em defesa contra o demônio, o mundo e a carne, com Jesus abençoo todas as coisas que ele criou, para que tu recebas abençoadas todas por ele. Abençoo-te a luz, o ar, o fogo, a água, o alimento, para que fiques como submersa e coberto com estas bênçãos. Junto com Jesus, abençoo-te o teu coração, a mente, os olhos, os ouvidos, o nariz, a boca, as mãos e os pés, o corpo e as entranhas, a respiração, todo o movimento. Abençoo-te para te ajudar, abençoo-te para te defender, abençoo-te para te perdoar, abençoo-te para te libertar de todo mal, abençoo-te para te consolar, abençoo-te para que sejas santos. Abençoo-te, portanto, em nome do Pai, Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Glorificai Deus com vossas vidas. Fiquem em paz e o Senhor os acompanhe.